Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Jackson. E hoje a gente vai falar sobre o projeto de extensão Raça Emblema. E no episódio de hoje nós temos como convidados o professor Emerson Peretti, bem-vindo, professor, e o discente Mackenson Bovig. Bem-vindo, Mackenson. Professor, se apresenta para nós? Claro, com muito prazer, muito obrigado pelo convite, Roberta, Jackson. Bom, meu nome é Emerson Peretti, eu sou professor da área de letras, trabalho na Unila desde 2014, né? E atuo na graduação em letras, no ciclo comum de estudos e no mestrado em literatura comparada. Eu sou coordenador desse atual, né, do mestrado, e, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, obrigado também pela presença do Mackenzie aqui. Mackenson, se apresenta para nós. E boa tarde, meu nome é Mackenson, eu sou haitiano, estou fazendo licenciatura em História, estou no terceiro período, então eu vou fazer 2 anos aqui no Brasil e posso dizer 1 ano e meio na Unila. Foi um prazer para mim de estar aqui nesse bater-papo com vocês. Obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite. Para a gente começar, então, como surgiu a ideia do projeto? Bom, talvez a história seja um pouquinho longa. Na verdade, eu acho que o projeto ele nasce ainda em 2013, quando eu morava em Curitiba e trabalhava no Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR. Na época, bom, você sabe, era véspera de Copa do Mundo, então a gente tinha uma comunidade haitiana muito grande na Unil, na cidade. E a demanda surgiu da Casa Latino-Americana, em Curitiba. Era uma comunidade gigantesca de haitianos que estava na cidade e estavam inúmeras dificuldades, sobretudo a linguística, né? Então, na época, a gente fez um projeto que se chama PBMI. Ele é vigente até hoje na UFPR. Na época, era a colega Bruna Ruano, o professor João Arthur, que era o coordenador de letras na época, e eu. Então a gente acabou fazendo uma espécie de projeto piloto na universidade para receber essas pessoas. Na época foi assim um grande desafio, porque eram centenas de pessoas, a gente ocupava um andar inteiro da reitoria, né? Com diferentes grupos e era toda uma ideia de ensino em trânsito e tal. E na época começaram a aparecer várias outras demandas, como por exemplo demanda por questões legais vinculadas né, a estadia deles aí e tal. Então começou a se formar na universidade uma espécie de projeto guarda-chuva que envolvia várias áreas. Os estudantes de direito começaram a ajudar com essas demandas legais, os estudantes de saúde coletiva e de medicina também atendendo. Tivemos parceria com história, com os cursos de tecnologia. Então, foi realmente um projeto que surgiu de uma demanda urgente, né? E que acabou se consolidando. Hoje, a UFPR tem também um projeto muito interessante de acolhimento, né, aos migrantes. E depois também teve a questão síria. Então, tudo isso... E quando eu vim para a Unila, eu cheguei em 2014, né? Também tinha essa ideia de poder ajudar. Logo depois, acho que foi 2015, teve a primeira leva de estudantes haitianos, né? Porque acho que foram 80, se não me engano, que vieram por um convênio chamado Pro-Haiti, né? Quando eu aula no ciclo comum também de português, tive contato com esses estudantes e a partir daí a gente começou a criar uma ideia de poder fazer também um projeto aqui, né? Vinculado a essa questão. Então, em 2016, a gente fez a primeira edição do Rassemblement e a gente tem o projeto até hoje. Passamos por períodos bem difíceis, né? Como foi na pandemia, por exemplo, mas todo ano a gente reedita o projeto com demandas particulares para aquele ano, né? Mackenzie, quanto tempo você está no projeto? Então, vou fazer, posso dizer, dois semestres. 2 semestres, porque o projeto começou no... Então, eu entrei no projeto no mês de abril, e que vai ficar, acho que está fechando, e nesse mês de dezembro.
E então, quando o professor estava conversando comigo, e então eu vi o edital, então eu já fiz um estudo aqui no ANC. Eu achei que eu posso ajudar nesse projeto, porque eu já sei como, já sei minha capacidade para ajudar e para integrar melhor, tipo, na questão acadêmica e na questão acadêmica e acolhimentos aos outros haitianos que têm dificuldade na idioma e também para integrar na sociedade, porque eu já tive, eu posso dizer, 6 meses no Brasil, então eu já estava girando mais ou menos na língua portuguesa. Eu acho que seria bem legal para participar nesse projeto. E, professor, e como que é essa parceria entre discente e docente? Bom, basicamente o meu papel no projeto é fazer o projeto que eles realmente tocam, né? A ideia de criar um coletivo, né, de estudos culturais haitianos foi justamente isso, né? Quando eu lembro o primeiro bolsista era o Xeloko Bian, né, que era um estudante de cinema. Então, a ideia era criar um espaço para que eles mesmos, né, pudessem fazer as atividades, se organizar, né? Na época, a gente pensou, então, primeiro de formar um coletivo, né? Ou seja, é muito importante nesse caso que os bolsistas sempre, porque eles que ficam à frente, né? Que tivessem uma boa capacidade de interlocução para chamar sempre as pessoas para participarem, né? Então, geralmente, é um trabalho muito bacana. Na verdade, eu faço o trabalho mais administrativo, né? Mas sempre a gente pensa as coisas conjuntamente, né? As atividades, todo o projeto também foi discutido no coletivo, como o que seria importante colocar em cada edição. E aí eles que organizam. Geralmente são eles que ficam à frente, né? Bom, acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre as oficinas e tal. E são 100% haitianos aí. A maioria que participa são os estudantes haitianos, né? Tem também voluntários brasileiros que sempre também colaboram com o projeto, mas a maioria mesmo é o coletivo de estudantes haitianos. E qual que é o significado desse termo, Rassemblema, que dá o nome ao projeto? Veja, a palavra vem de assembleia, né? Do francês assembleia, né? E faz parte, obviamente, de todo um processo de reconfiguração linguística que o creole fez em relação ao próprio francês. Então, o rassemblement tem a ideia básica de uma assembleia. Mas tem um significado histórico importante porque é baseado principalmente nas assembleias da Revolução, para organizar a Revolução. Isso desde das reuniões que aconteciam nas plantações, até depois as articuladas politicamente por estratos organizados mais politicamente, estatalmente, que eu poderia falar assim. Que a Rassemblement tem uma ideia das cerimônias voodoo também, que aconteciam para os escravos organizarem, então os escravizados organizarem as sublevações, né? Então tem essa ideia também de ser um ponto de reunião, mas também ser um ponto de insurgência, de luta contra o racismo, né? E a escravização. E qual que é o impacto do projeto desde o seu início? Veja, eu não sei bem, assim, como a gente poderia medir isso, mas o que me parece que é interessante, e talvez em todos esses anos, eu acho que hoje em dia eu penso que o impacto talvez que eu observo seja mais interno hoje, na comunidade haitiana. Porque não sei, Marquinhos também pode me ajudar nisso. Mas sempre quando a gente faz uma atividade, por exemplo, a última atividade foi a Batalha de Vertier, que foi dia 18 de novembro, acho, né? Então a gente também tem esses eventos de celebração da memória cultural. E o que me parece é que tem se configurado como uma espécie de espaço de conhecimento intercultural. Ou seja, é uma possibilidade que eu percebo, né? Marquinhos pode ter, mas que eu percebo que eles têm esse espaço de discussão sobre a própria matriz cultural, um espaço de repensar seu país a
de de uma outra perspectiva, sabe? Então, eu penso que justamente isso é... Porque sempre quando eu participo dos eventos, há sempre discussões acaloradas e, e eu percebo que é um espaço de ressignificação, me parece. É o que eu observo de fora, mas agora tem que ver com eles. Vou tentar responder essa pergunta, acho que é bem interessante. O impacto, eu me lembro quando eu acabei de chegar no Brasil, eu estava trabalhando no espaço e então os colegas sempre me perguntam, onde está Haiti? Haiti é miséria, Haiti pobreza, Haiti crise, sempre guerra civil. Então, infelizmente, tipo, o povo não sabe muitas coisas sobre Haiti. Haiti tem uma importância na historiografia mundial para no mundo e a região América Latina também. Eu posso dizer esse impacto, até quando eu cheguei na Unila, as pessoas me falam, os estudantes colegas também, eles falam, a gente não ensinou nada sobre o Haiti no ensino médio, no ensino. Então, eu fiquei bem preocupado. Então, eu estou fazendo um trabalho de reapropriação ou reconfiguração do Haiti, porque isso é o que é importante, posso dizer, o impacto através do Assembleia desse projeto. Esse projeto muda, tipo, a representação, a compreensão dos brasileiros sobre o Haiti. E, por exemplo, Haiti na Revolução 1804 é a revolução que eu posso dizer que é incomparável no acontecimento na historiografia mundial, porque é uma revolução anticolonialista, antirracista, anti-escravagista. Infelizmente, no ensino tem como o autor, historiador haitiano que se chama Trouillon, falar sobre isso, que tem um silêncio sobre esse acontecimento. É importante nesse assembleia, o que a gente está fazendo é uma assembleia mesmo, é uma reunião entre dois ou várias pessoas para discutir, para propor alternativa pela tipo comunidade. Então, o impacto, acho que um impacto bem positivo nesse sentido, porque o assembleia permitiu que tenha uma outra representação sobre o Haiti. Quando você chegou aqui, você viu que qual era a visão do brasileiro sobre o Haiti. Mas quando você estava lá, você sabia que essa era a visão já ou não? Foi uma surpresa ao chegar aqui? E não, acho que não, porque e quando era no Haiti, tem ocupação militar, teve muito tipo militar brasileiro que lá. Mas o contato que tem entre os haitianos é a questão de futebol. Tipo, eu posso dizer, o Brasil, a maioria do fã, tipo, fora do Brasil, posso dizer no Haiti. É como dizer, quando o Brasil tá jogando, é como a seleção haitiana. Então, lá no Haiti, o povo haitiano só tem uma relação sobre a questão esportiva. Todos os haitianos conhecem o time, os famosos jogadores do Brasil. Essa é a relação. Mas quando eu cheguei, eu não pensava que a representação era assim. E culturalmente é muito diferente os dois países. E depende do lugar. Porque às vezes eu sempre falo, não existe um Brasil, existe um Brasil. Porque cada região tem uma realidade diferente. Posso dizer, na parte nordeste, Bahia, posso dizer também Rio de Janeiro, a cultura é mais próxima, porque tem uma raiz africana, a comida é bem parecida, as músicas, danças também é bem parecida nesse sentido. E tem também um centro cultural haitiano no Brasil, lá no Haiti também, que tem esse intercâmbio cultural. Então, eu comi feijoada desde no Haiti, porque teve uma feirinha, então teve uma apresentação
e cultural entre dois povos. Então, eu comecei a aprender algumas coisas através desse centro cultural haitiano no Brasil. E lá também eu comecei a aprender português. Mas, nesse sentido, tem como eu sou, tem muitas coisas em comum entre Haiti e o Brasil, mas depende da região. Professor, e como é que essa formação docente ela pode contribuir no desenvolvimento das práticas de ensino e linguagem para esses estudantes haitianos? Então, Mackinson apontou uma questão muito importante, porque realmente é sempre uma preocupação de muitos estudantes haitianos de uma visão, às vezes, um pouco preconceituosa sobre Haiti, né? E veja, quando a gente propôs, por exemplo, quando a UNILO propôs também, né, esse Pro-Haiti, também colocou um outro desafio para a universidade. A universidade tradicionalmente é bilíngue, né, é português e espanhol, mas para esses estudantes é um desafio muito maior. Por exemplo, a gente sabe, o estudante que fala espanhol, ele pode fazer suas provas em espanhol, ele praticamente se vira assim, na questão logocêntrica da universidade, né? Mas para os estudantes haitianos é muito mais difícil, porque eles têm que responder, por exemplo, suas provas em português ou em espanhol, né? Dependendo, às vezes tem muita gente que vem já da República Dominicana, que passou um tempo em outros países. Mas, então, sobretudo, a questão linguística é mais complicada, né? Esse é um problema que se acentuou de uma maneira gigantesca agora, quando veio uma leva muito grande recentemente de estudantes haitianos. Muitos deles que não tinham tido nenhum contato com o português. Então você imagina, por exemplo, as aulas, por exemplo, quando foi na pandemia, que eram aulas virtuais, né? A dificuldade que era, por exemplo, fazer todo o trabalho de aprendizado linguístico e tal, e realmente eles vinham já, por exemplo, já vão fazer as disciplinas do ciclo comum, mas também tem as disciplinas do seu curso. E tem que dar conta de todas essas leituras, de todo esse ambiente predominantemente em português e em espanhol, né? Então é um grande desafio linguístico. Tanto é que nesse ano a gente fez 2 planos de trabalhos diferentes, né, para o Rassemblement. Tem a questão cultural e artística, que fica a cargo de Mackinson, mas também tem a questão de apoio acadêmico, que fica a cargo de Ionel, que também eu gostaria de agradecer ele aqui, porque tem feito também um trabalho muito importante, que é um trabalho, por exemplo, que vai desde questões de adaptação na universidade, de encontrar um lugar para morar, de resolver questões básicas de alimentação, né? De resolver, por exemplo, de se ajudar para os trabalhos. Se não fosse esse espaço de coletividade que os haitianos criaram, praticamente uma espécie de comunidade, seria muito mais difícil a permanência deles, né? Então, eu percebo, por exemplo, o engajamento dessas pessoas. Agora a gente tem um projeto de monitoria com muitos haitianos também, que tem ajudado nesse processo, né? Ele é uma nova dimensão da universidade, né? De pensar, a universidade também precisa se adaptar a essa outra demanda linguística também, né? De permanência. Porque uma coisa também muito, muito difícil que a gente também discute bastante é a permanência. Às vezes até você consegue uma vaga para estudar, mas como que você vai se manter? Sabe? Principalmente, né, diante dos nossos problemas, a gente não tem um restaurante universitário, então uma questão muito básica que é a alimentação fica super comprometida, né? Moradia estudantil, só agora a gente teve por pouco tempo também. Então, se não fosse realmente esse trabalho de comunidade mesmo, de irmandade, que eu percebo entre eles, seria praticamente inviável permanecer, sabe? Mas o Mackinson pode falar também a respeito disso. Para ir no mesmo sentido, o professor, como Karl Marx disse, é a condição material existência que determina o ser humano, a mente e a espiritualidade. Por exemplo, para mim é uma questão sempre que é preocupada para mim. Como
a universidade tão maravilhosa não tem tipo, estudante universitário. Porque um estudante que está com fome não vai conseguir estudar, não vai conseguir ler um texto. E um estudante que não tem um espaço, tipo, digno para viver, e a gente sabe que aqui foi um espaço muito caro. Se não tem uma moradinha digna para, a gente não vai permanecer. Então, é por isso que é importante que a editoria, ou, tipo, todo mundo que é responsável, que está na cabeça da faculdade, pensa sobre isso. Porque estudar é uma questão, mas permanecer é uma outra questão. A gente tem que focalizar sobre esse ponto, que eu acho que é muito importante. Não só para os estudantes haitianos, para todos para os estudantes estrangeiros e brasileiros também, que estão estudando na universidade. E professor, e qual que é a importância de fomentar esse diálogo cultural? Então, veja só, a gente lida no Brasil com um racismo histórico, né? A gente, enfim, a nossa história é marcada por um processo de racismo muito grande. E, obviamente, os estudantes haitianos que vêm para cá, obviamente sentem isso na pele, né, Mackenzie? Então, por exemplo, ter o assemblemão, ou ter esse espaço de interlocução, é também uma defesa pessoal, sabe? É conseguir uma espécie de comunidade para se proteger contra essas questões, né? Você veja, por exemplo, nós tivemos no Brasil uma escalada, né, de uma espécie de pensamento reacionário, racista, xenofóbico e fascista, que vem crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, se vocês forem lembrar, na época, por exemplo, do golpe institucional contra a presidenta Dilma, havia um crescimento exponencial de todo um tipo de ranço que era fomentado por um racismo histórico e que recaiu sobre a comunidade haitiana. A gente teve um caso em Foz do Iguaçu, quando o Mondesi, por exemplo, foi espancado, né? Ele tinha sido chamado de macaco, tinham mandado ele de volta, né? E era toda essa espécie de raiva entumecida que estava tomando conta do Brasil, e que a gente percebe isso até hoje, né? Agora com mais clareza, inclusive. Então, ter esses espaços de discussão também são um espaço para nós discutirmos a nossa própria realidade brasileira, sabe? Você veja, em 2010, quando houve o grande terremoto, né? O Haiti teve sim uma grande leva de refugiados que encontrou no Brasil uma possibilidade de vida. Mas em muitos casos a gente percebia que você não tinha políticas públicas preparadas para atender essas pessoas, né? Por exemplo, uma coisa é eu vou para um país, beleza, mas como que eu vou conseguir trabalho digno? Como é que eu vou conseguir viver dignamente, me alimentar dignamente, realizar meus sonhos, inclusive de estudar mais, né? Então, o que a gente percebeu mesmo era essa carência de políticas públicas, né, voltadas a realmente a permanência dessas pessoas, dar a possibilidade de ter uma vida digna. E realmente foi uma questão de impacto muito forte. De 2010, de repente, 2014, por conta das obras da Copa, por exemplo, 2013, de 2010 até 2014, a gente recebeu uma grande leva de imigrantes haitianos sem ter necessariamente estruturas formadas para receber essas pessoas, né? E como eu falo, aí também, que eu percebi também, inclusive em Curitiba, que é o poder da comunidade. Essas pessoas se juntam e se protegem, sabe? E para a gente entender um pouco também essas questões, porque, como o Mackenzie falou, tem muita coisa particular do Haiti que é particular ao Brasil, sabe? Temos laços, né, inquebrantáveis da África também, né? Professor, então eu posso dizer que é uma mística dizer que o Brasil é acolhedor ao imigrante, a não ser se ele for europeu ou americano. Isso eu poderia dizer, e se for
rico também, né? Tem uma outra questão. Porque você veja bem, toda a força de trabalho também que essas comunidades imigrantes trazem, né? E muitas vezes você não tem... A gente sempre tem casos também de exploração dessas pessoas, né? Então, quando, por exemplo, você teve essa... Nós tínhamos um histórico, por exemplo, de migração árabe, né? Então, por exemplo, quando houve começou a guerra da Síria, a gente percebeu também, obviamente, um aumento muito grande do fluxo de imigrantes sírios, mas você já tinha uma espécie de família pronta no Brasil, né? No caso dos haitianos, foi uma questão completamente diferente. Foi ter que construir tudo do nada. Não tinha uma espécie de porto seguro para chegar. Tanto é que quando começou a mudar as políticas públicas e até a própria visão sobre o processo da migração, muitos saíram daqui. Foram tentar vida no Chile, foram tentar viver nos Estados Unidos. Então a gente teve um refluxo muito grande dessa migração. Significa isso, basicamente, que a gente não tinha criado políticas públicas apropriadas para receber essas pessoas, né? E, obviamente, que a gente agradece todas, né, as políticas, principalmente durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, em relação aos migrantes. Mas, obviamente, a sociedade como um todo precisa construir projetos de acolhimento. Porque, às vezes, você não pode também depender de um governo, como aconteceu agora. Você precisa que a sociedade tenha estratégias próprias. E, nesse ponto, a universidade é fundamental. É uma das obrigações da universidade você ter a criação de políticas públicas. Por exemplo, no caso da Unila, obviamente, isso é muito claro, porque faz parte da nossa ideia de existência, né, esse processo migrante. Mas a gente percebia que em outras universidades, por exemplo, não tinha necessariamente. E nesse caso, talvez a extensão seja um espaço fundamental, sabe? Porque eu percebo que a partir do momento... esses projetos de extensão em diferentes universidades, né? Tem Fronteira Sul, na própria UFPE, aqui, é um espaço muito importante para esse tipo de atividade, né? Pensar como que a universidade pode melhorar esse acolhimento e como que ela pode se beneficiar também com toda essa diversidade cultural recebida e de diferentes epistemologias, conhecimentos novos, né? Posso falar uma coisa? Ser imigrante não é uma coisa que é fácil. Deixar o país para enfrentar uma outra realidade que, em certa medida, que é bem diferente, não é fácil. E também ser imigrante haitiano, porque tem uma questão de imagem. Porque eu falei, o racismo tem diferente sentido. Tem um racismo invisível ou inconscientemente a pessoa ser racista sem de conta, porque é uma construção. A questão imagem, essa imagem que chega sempre frente dele, a imagem tipo negativa, essa imagem que sempre, como posso dizer, uma propaganda negativa sobre Haiti, que Haiti está sofrendo essa propaganda negativa por conta da sua história, porque para mim a evolução haitiana foi derrotação e da visão que foi estabelecida na época. Então, esse sistema generava muito lucro. Então, por isso, eles colocaram, posso dizer, os imperialistas colocaram Haiti na situação sempre para representar que Haiti não pode fazer nada de bom. Porque eles não querem que também a gente, posso dizer, trazer essa ideia na região. Então, através de todo esse mecanismo de criação, o Haiti não é fácil para um haitiano que chega a qualquer. Eu sou imigrante, certo? Um estadunidense que vem aqui é um imigrante, um alemão é um imigrante, mas a representação ou a relação social não vai ser a mesma. Porque eu sou haitiano, eu sou negro, então essas questões é importante. É por isso que esse espaço permite que a gente
descartar ou salientar e para resolver essa questão e como posso dizer, para debater sobre esse assunto que é muito interessante. E nesse projeto de extensão, vocês têm as oficinas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que são, quais são os temas mais abordados. As oficinas também são pensadas coletivamente, né? Então a gente, por exemplo, nós temos oficinas de literatura haitiana, tem 2 oficinas de literatura, uma que foca mais na produção poética e outra que foca um pouquinho mais na literatura de diáspora. Nós temos oficinas de cinema haitiano, né? A gente já fez mostras, por exemplo, de Raul Peck, por exemplo, a gente fez mostra aqui. Temos oficinas que também, como o Mackenzie falou, mostram um pouquinho dessa realidade haitiana. Por exemplo, epistemologias haitianas, conhecimentos ancestrais. Tem oficinas também que falam, por exemplo, sobre a relação diglóssica, religiosa, né, do voodoo e do cristianismo lá no Haiti, que infelizmente as pessoas também têm um conhecimento completamente deturpado sobre o que é o voodoo, né? Então, por exemplo, a gente fazia uma oficina nas escolas, também foi muito bonito, foi uma oficina na escola, né, que as pessoas sempre acabam ouvindo falar de voodoo e zumbi, né? E foi muito bonito também mostrar que os mesmos preconceitos que a gente está mostrando em relação a essa cultura é racismo religioso, sabe? Então, por exemplo, tem aspectos super importantes da história do Haiti também, que são, por exemplo, os governos ditatoriais na época do Papa Doc, Baby Doc, a própria oficina sobre a Revolução. Essa geralmente é a mais importante, porque realmente é um tema que toca o coração de todo mundo. E também temos oficinas que falam, por exemplo, sobre a relação diglóssica entre o creole e o francês, né? Que é muito bonito de entender como essa língua também foi criada, como se dá essa relação diglóssica, né? Então essas basicamente as oficinas são assim. E elas são sempre ministradas pelos estudantes, né? Então a gente marca a oficina, chama os estudantes que gostariam de fazer. Obviamente eu oriento, na medida do possível sempre, né? E aí são eles mesmos que ministram. E elas são abertas para a sociedade em geral. Então, o impacto positivo, posso dizer, e tem vários colegas que sempre falam, Mackenzie, eu queria aprender crioulo, porque a gente não coloca um espaço para tipo, ensinar crioulo, a gente queria saber, esse espaço é muito, são, posso dizer, impacto positivo que o espaço Assemblement dá pela comunidade unilera. Acho que é muito interessante. Calma, não pode falar. Não, eu ia só falar que dentro né, de um programa tão extenso, né, eu realmente senti, assim, como coordenador, o peso da pandemia, sabe? Porque durante a pandemia a gente percebeu assim, e agora a gente tá realmente com uma dificuldade de adaptação. Eu praticamente tô com bastante dificuldade de me adaptar à nova temporalidade. Então, por exemplo, esse ano, até por questões da própria urgência, porque foram inúmeros estudantes haitianos que chegaram, e como eu falei, muitos, né, com muita dificuldade no idioma. Então a gente praticamente sobreviveu aí mais para lidar com essa demanda, né? Que eu gostaria de agradecer a professora Rafaela também, que agora não era professora substituta, infelizmente não está mais com a gente, mas a Rafaela também tomou frente para cuidar de todo esse processo de monitoria que era super importante nesse momento, né? E aí, nesse ano, praticamente, a gente se concentrou mais nos dias da memória cultural, né? Que é uma outra versão do projeto. E aí, tem também essa questão da dificuldade, às vezes, de você encontrar os espaços de interlocução, né? A gente tinha um espaço super importante que era a esquina cultural. Então, lá a gente fez jantares haitianos, noite haitiana, a gente fazia as sessões de cinema lá, e agora
acho que por conta de toda essa loucura do trabalho, né? Acho que é um dos momentos agora é rearticular esses espaços na cidade. Porque eu percebo que no último ano a gente ficou um pouco mais reservado a Unila, sabe? Para dar conta dessas demandas específicas. Eu vejo que o projeto ele tem duas frentes. Uma seria lidar com esse acolhimento dos haitianos que chegam, e outra seriam essas oficinas que é para integrar a comunidade e a cultura. E aí, juntamente aí, porque foi esse ano especificamente que a gente criou essas duas frentes, né? Realmente por conta dessa nova conjuntura, assim. Mas o que também é bem importante, que eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer também sempre dentro do âmbito do projeto, que são as datas. As datas. Eu percebo, pelo menos, aqui eu só pode falar um pouco melhor, que há geralmente uma preocupação enorme em manter uma espécie, essa relação temporal com a casa, sabe? Então, a ideia de comemorar dias específicos para a memória cultural haitiana também tem sido bem importante. Por exemplo, a gente discute, por exemplo, sempre quando é a data da primeira invasão estadunidense no Haiti. As pessoas não sabem que o Haiti foi ocupado pelos Estados Unidos e todo o trauma gerado por isso, né? Bom, a Batalha do Jequié, a Revolução. 18 de maio, Dia da Bandeira. Então, essas datas para nós têm muita significação, porque é a questão da memória. Então, cada povo, a memória determina o futuro e, tipo, da população do povo. É por isso, no Haiti, são dias feriados e a gente comemora nossos antepassados, nossos líderes que fizeram um trabalho muito importante pela humanidade. Eu posso dizer pela humanidade, porque a Revolução Haitiana, quando esse acontecimento surgiu, tem uma outra apropriação de fazer ciência. Teve, tipo, uma antropologia negativa. Agora, por filme, que teve de igualdade dos povos, que é uma resposta que ele fez por o governo, que ele destaca que todos os povos são iguais. Então, é uma tipo, na antropologia, ele mudou a perspectiva antropológica. Ele fala de uma antropologia positiva. Tem uma também, Jacoumet, que faz muito trabalho sobre a questão antropológica e agora tem um historiador que é muito interessante, que se chama Jean Casimir, que faz um trabalho de descolonialidade, que mostra que a gente tem capacidade para compreender nossa própria história, não a Europa que deve escrever nossa história. Então, todo esse papel importante na ciência que a gente o Haiti traz, então tem um silêncio sobre isso. É por isso que esse espaço permite uma desconstrução negativa e uma reapropriação sobre a questão histórica, historiográfica, antropológica e cultural também. Cultural também, porque o Haiti tem um poder cultural muito forte, uma diversidade cultural que tem mais africana, que liga também com os indígenas que sofreram um genocídio pelos europeus também. Todas essas questões que quando a Haiti apresenta alguns aspectos cultural, é uma coisa muito massa, muito bacana. Então, a questão do Haiti tem que debater, tem que ensinar também no Brasil. É meu projeto de trabalho. Porque aqui no Brasil ensina a evolução francesa, a evolução industrial, a evolução americana. Mas por que não ensinar aqui no Brasil a evolução haitiana? Essa é a questão também. E a gente tem que debater para criar uma outra perspectiva no ensino de história.
né, Marquinhos, aproveitando que você falou do Dia da Bandeira, aqui a gente também tem o Dia da Bandeira, mas muitos nem sabem que dia é esse, né? Que dia que cai. Mas por Haiti parece que é uma data muito mais importante, né? Qual que é o significado dessa data? Essa data, 18 de maio, porque o contexto Haiti é uma história bem complicada, na verdade. Porque na situação colonial, que São Domingo, teve três tipo classes: os brancos e os libertados e os escravos. Então, entre essas classes teve tipo contradição. Tem uma contradição principal, que é com o metrópole e a colônia, e teve outra contradição entre as classes. Então, a reivindicação da massa, que é os negros escravizados, foi radical. É para derrotar o sistema, porque eles que foram mais sofridos, que eles que estiveram na base, e os libertados, que são mulatos, filhos dos brancos e negras, que foi, posso dizer, a maioria do caso, e uma palavra que sofre violência. Então, e esse classe só eles precisavam, não estavam pelo conhecimento direito político. Os brancos teve contradição também com o metrópole, porque eles queriam fazer negócio com a Inglaterra, outros poderes imperiais. Então, quando surge essa evolução, Santo Domingo é o nome que os europeus dão pela ilha. Então, no dia 18, o pai da nação rebatizar o nome da terra, que é Haiti, que é o nome que os indígenas taínos deram da terra. Então, nesse momento, a bandeira para nós é para mostrar que tem um acontecimento aqui que recontextualizar o ser humano. O que é um negro? Não é questão só negro, porque tem lá no Haiti todo mundo é igual. Que seja mulher, que seja homem, são iguais. Na língua Haiti não tem gênero. E a questão de gênero a gente já resolveu. Teve exército que dirigiava só com mulher. Então, no nosso caso, a gente tem muitas líderes, tipo figura feminina na nossa história. Então, a questão de 18 do maio para nós é um dia que mostra que tem um acontecimento na história do mundo que mudar a representação do ser humano. Não tem uma raça superior, não tem um povo privilegiado, todos nós é igual. É a representação. Essa é a representação para nós. E qual que seria a importância histórica e cultural do Haiti para a América Latina e o Caribe? E a importância cultural e histórica no Haiti não faz uma evolução pela ilha, pelos negros. É uma evolução que fazia pela humanidade. Eu lembro que toda a região foi colonizada. Então, depois dessa revolução, os líderes ajudaram os outros povos que estavam lutando pela liberdade. Por exemplo, Miranda chegou, foi no Haiti, e no ano 1805 ele recebeu por Jean-Jacques Dessalines. E Simão Bolívar, ele estava lutando, ele foi lá no Haiti, pediu ajudou ele, e dar ele homem, dar ele alma para liberar a região. Essa região foi, na época, da Grande Colômbia. Não é quase toda a região. Então, a importância que a região latino-americana deve muito por Haiti. E a questão cultural também, posso dizer, a cultura haitiana e tem uma representação, é uma cultura caribe, afro-caribe. E
tem muita corrente negritude, MCZ consegue desenvolver essa teoria negritude, e quando ele foi no Haiti, ele entendeu a questão colonialidade, a questão raça, a questão cultural, e muito outros autores falaram sobre o Haiti é uma terra da liberdade pela América Latina e pelo mundo. A importância do Haiti é importante para debater e para ensinar. Então, o Haiti teve bastante protagonismo por uma parte da história, né? E aí, de repente, foi meio que apagado da história, pelo menos aqui a gente não estuda, né? Como você já tinha falado antes, mas tem uma grande importância na história, né? E até o Brasil mesmo, quando a revolta acontecia no Haiti, no Brasil, se não me engano, o Brasil é o último país que a questão do escravidão acaba. Mas a elite brasileira criou um conceito haitianismo para impedir que esse acontecimento surgiu aqui no Brasil. Mostrar o que é uma política negativa, uma representação negativa, porque eles também são escravizados, na época eles eram escravagistas, porque se o que acontece no Haiti acontecia do mesmo jeito, a questão racista estrutural que tem aqui no Brasil não seria. Eles criam um conceito mesmo haitianismo. Agora, e tem essa ideia que eu ouvi falar que é quase mesma coisa que eles esperam no Haiti tem também, por Venezuela também. Tem uma tendência que fala, e o Brasil vai voltar como Venezuela, estas coisas. Mas o Haiti tem muito inimigo. Os inimigos são imperialistas, os poderes que não querem a autodeterminação dos povos. Esses são os inimigos. E eles que são os Estados Unidos, Canadá, França, eles criam sempre situação caótica no Haiti para mostrar que Haiti só e não pode fazer nada de bom. Entendeu? Eles que criaram, que alimentaram essa crise. E o projeto, ele também aborda, ele reforça toda essa identidade de si, cultura do Haiti. Sempre essas questões. E pode falar, professor? Eu queria só reiterar, né, essas questões que Mackensen tem colocado, e eu acho que essa questão, como eu falei no começo, pelo que eu percebo de fora, observando eles, eu percebo que esse espaço de interlocução tem sido muito importante, porque isso reverbera, por exemplo, que o estudante vai fazer o TCC dele sobre alguma questão relativa ao Haiti. Por exemplo, aqui você já está pensando aí num projeto de educação no Brasil para ensinar história, aspectos da história haitiana. Então, esse tipo de debate interno faz com que se gere um tipo de processo dialético epistemológico, sabe? Daqui partem desse processo de discussão da sua realidade, a partir de uma outra perspectiva, partem agora os estudos sobre o Haiti, né? Por exemplo, questões vinculadas à saúde coletiva, né? Questões vinculadas à filosofia, à história, às diferentes questões econômicas. Pelo que eu tenho percebido, isso gera também uma necessidade do próprio estudante de criar conhecimento sobre aquilo, né? Ou seja, conhecimento acadêmico, escrito, publicado, essas coisas assim, TCC, dissertação de mestrado, né? Teses de doutorado, que a gente já tem gente fazendo doutorado, né? Dona O'Neill aqui. Então, acho que, sobretudo, essa dispersão de um conhecimento sobre o Haiti. E queria só falar, em 2018, foi 2018, se eu não estou enganado, a gente fez aqui o primeiro Congresso Internacional sobre Estudos Haitianos. Teve a presença do professor Urban, da Universidade do Haiti, teve diferentes
personalidades latino-americanas, e foi um congresso que foi encaminhado pela Cátedra de Filosofia Latino-Americana, com o professor Carlos Bauer, pelo Rassemblement, e foi um evento muito interessante, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão também fundamental, porque essas atividades, de uma maneira, elas vão criando uma espécie de... No Haiti tem um movimento muito bonito de literatura que se chama espiralismo, que tem uma ideia, por exemplo, do poder criacional, por exemplo, dos furacões, né? O furacão não só destrói, ele reconstrói, né? Ele reconstrói. Então, de como se gira, né, em uma espécie de movimento espiral, né, dos estudantes na produção de conhecimento, geralmente orientado a um processo anticolonial, principalmente. E para o próximo ano, vocês pretendem retomar essas atividades mais para fora? Eu espero que sim. A gente precisa agora passar por um processo, né, de rearticulação do coletivo, até por conta, né, de conhecer todos os estudantes novos haitianos, né? Esse ano, por diferentes razões, a gente não teve como fazer um congresso, né, efetivamente sobre isso, mas eu espero que no começo do próximo ano a gente possa efetivamente fazer uma espécie de congresso inicial para juntar mesmo todo mundo e a partir daí reconfigurar um outro plano de trabalho, que eu espero que não seja tão difícil como foi esse ano, né? Porque para muitos estudantes haitianos passar por esse ano foi muito complicado, né? E a maior parte da comunidade, ela é estudante da UNILA? Acho que toda a comunidade fazenda assim deve ser. Acho que eu não conheço nenhum haitiano aqui em Foz que não seja, não. E é difícil para encontrar um haitiano em Foz que não é um estudante, porque a questão de emprego, os haitianos que vêm não para estudar vão nas outras cidades que têm mais potencial de empresa para trabalhar. Mas posso dizer que 99% haitianos, além dos pais, que pode ser e trabalhador, mas em Foz, quase todos os haitianos são estudantes. Teria mais alguma questão que vocês gostariam de abordar sobre o projeto? Eu acho que a gente já falou bastante coisas, né? Tivemos a oportunidade a gente agradece muito, né, Roberta e Jackson, pela oportunidade. É importante ter esse espaço, né, para poder discutir essas questões. Uma questão que às vezes é um pouco complicada, eu já também falar um pouco de autocrítica, que é um espaço que não é tão reconhecido da extensão. A gente fala que a universidade tem esses 3 pilares, né, que um sustenta o outro, que é a pesquisa, a educação e a extensão. E às vezes eu percebo os colegas mesmo, professores, às vezes um pouco cansados, porque é um trabalho um pouco inglório, porque a gente não tem um reconhecimento como tem, por exemplo, na pesquisa, sabe? Então essa é uma questão, é uma demanda muito... A gente tem muito trabalho, né? A sorte que eu sempre tive é sempre estudantes muito engajados que tomam, né? Sempre quando eu fazer as perguntas, né, lá para a bolsa, você tem autonomia? Você pode tocar a coisa, né? Porque geralmente... Então, eu acho que a extensão, às vezes, ela é um pouco discriminada na universidade. Ela não é tão reconhecida, por exemplo, como é a pesquisa, né? E seria, obviamente, um espaço super importante, que é a necessidade da universidade de levar o conhecimento para fora dela, né? Então, talvez, não sei, mas não é só da UNILA, é uma questão que acontece em muitas universidades, que o espaço de extensão às vezes não é tão reconhecido, né? Mas é isso. Não sei se Mackenzie tem mais alguma coisa. Só eu queria parabenizar, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui nessa conversa. Foi um prazer para mim. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Até mais!